Hoje, a gente vai mergulhar em uma das vitórias militares mais improváveis da história. É uma narrativa incrível que vem direta do livro de Juízes, a Batalha dos 300 Homens de Gideão. Olha só, a história já começa com um cenário que, militarmente falando, era uma causa perdida. De um lado, os israelitas com Gideão, do outro, os midianitas e seus aliados, uma força mais de 4 vezes maior. Vamos combinar. Qualquer estrategista olharia para isso e diria que a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. Diante dessa desvantagem esmagadora, Gideão, claro, reuniu seu exército. Só que ele estava prestes a receber uma ordem que ia virar de cabeça para baixo qualquer lógica militar. Pensa bem nisso por um momento. Em vez de buscar reforços, a ordem divina foi exatamente o contrário. O exército de Gideão era grande demais. Mas por quê? Simples. Era para não restar a menor dúvida sobre de onde viria a vitória. Ok, vamos tentar entender essa lógica. Ela é o oposto de tudo que se espera numa guerra. A estratégia aqui não era sobre poder de fogo, e sim sobre criar uma situação de total dependência. A ideia era que a vitória fosse tão, mas tão absurda que ninguém pudesse bater no peito e dizer fui eu que consegui, com a minha própria força. Então tá. Como é que se faz para selecionar um exército menor, mas totalmente focado? Bom, o processo começou com um teste de coragem bem simples, mas que revelou muita coisa. Gideão começou com esse número aqui, 32 mil homens. É um exército bem grande, pronto para a batalha. Parece um bom começo, né? Pois é, mas para essa missão específica era gente demais. O primeiro filtro foi totalmente psicológico. A ordem era clara. Quem estiver com medo pode ir para casa. A coragem seria a primeira grande peneira para separar quem estava realmente comprometido de quem estava só fazendo número. E o resultado disso foi impressionante. 22 mil homens foram embora. O exército encolheu em 2/3, assim, num piscar de olhos. Isso já mostra uma coisa importante sobre liderança. Ter um monte de gente não quer dizer que você tem a equipe certa. O medo de muitos poderia contaminar a coragem de poucos. Mas acredite se quiser, mesmo com 10 mil homens, a mensagem foi clara. O exército ainda era grande demais para a tarefa que vinha pela frente. Foi preciso, então, um segundo teste, e esse foi bem mais inusitado. Um teste sutil para achar o grupo de elite que ia levar a missão adiante. A psicologia por trás desse teste é fascinante. Os homens foram levados para beber água, e o jeito como eles beberam separou os vigilantes dos que estavam relaxados demais. Quem se ajoelhou e mergulhou o rosto na água, baixou a guarda. Já aqueles que pegaram a água com a mão e levaram até a boca, esses continuaram de pé, alertas, prontos para qualquer coisa. Era desse tipo de soldado que Gideão precisava. E quantos passaram nesse teste rigoroso de prontidão? Só 300. Esse era o número final, a pequena força de elite que ia encarar uma multidão de mais de 100 mil inimigos. Só que, antes de enfrentar o exército inimigo, tinha um último obstáculo: o próprio medo de Gideão. E a confirmação de que ele devia seguir em frente veio do lugar mais improvável que se possa imaginar. No meio da noite, na escuridão total, Gideão e o seu servo receberam uma ordem bem ousada: entrar escondido no acampamento inimigo. Não era para atacar, era só para ouvir. E o que ele ouviu? Um soldado inimigo contando um sonho bem estranho. Um simples pão de cevada, que era a comida dos mais pobres, simbolizando o exército pequeno de Gideão, rolava e simplesmente destruía a tenda de um comandante. Mas a parte mais importante não foi nem o sonho. Foi a interpretação que veio logo em seguida, de outro soldado inimigo. O amigo dele entendeu na hora. O sonho era um sinal de que Gideão ia vencer. Ouvir essa profecia da boca do próprio inimigo foi o que transformou o medo de Gideão em uma fé inabalável. E o primeiro ato dele não foi planejar a batalha, foi adorar com a certeza de que a vitória já estava garantida. Ele primeiro adorou e só depois foi para o ataque. Agora sim, com a fé totalmente renovada, Gideão voltou para os seus 300 homens com um plano de batalha que era, para dizer o mínimo, totalmente fora da caixa. As armas deles não seriam espadas nem lanças. Nada disso. Eles usariam instrumentos de som e luz, numa manobra brilhante de guerra psicológica, feita para atacar a mente do inimigo, e não o corpo. Vamos ver como esse plano funcionou na prática. A estratégia era simples, mas genial.
criar a ilusão de um exército gigantesco atacando o acampamento de todas as direções ao mesmo tempo. Imagina a cena. Escuridão total. Meia-noite, silêncio e, de repente, o barulho ensurdecedor de 300 trombetas e o brilho de 300 tochas aparecendo do nada. O efeito no exército midianita foi imediato. Pânico, confusão e terror absoluto. Completamente desorientados, achando que estavam cercados por uma força imensa, os soldados inimigos começaram a atacar uns aos outros no meio do caos. Eles fugiram em pânico, entregando a vitória para os 300 de Gideão, sem que eles precisassem levantar uma única espada. Certo. Então, qual é a lição central dessa história incrível? É uma reflexão muito poderosa sobre de onde vem a verdadeira força e sobre como a fraqueza, que parece um problema, pode ser, na verdade, uma arma secreta. A história de Gideão mostra muito bem esse paradoxo, que foi ecoado séculos depois nessa frase. A vitória não veio apesar da fraqueza dele, mas através dela. A redução do exército forçou uma dependência total de uma estratégia e de um poder muito maiores que os dele. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. E se a nossa maior força não estiver no que a gente tem ou controla, mas sim na nossa capacidade de confiar quando parece que não nos resta mais nada?